O popular universo da Marvel vem crescendo a cada dia que passa, proporcionando momentos únicos para aqueles que assistem aos diversos filmes produzidos ao longo do tempo. O UCM, além de fazer filmes que são sempre sucessos de bilheteria, também é bem elogiado por diversos críticos pela história e pelos personagens inventados, sejam eles heróis ou vilões. Com tantos filmes lançados, muitos desses personagens foram apresentados aos fãs, principalmente a linha de vilões que vem sendo melhorada a cada filme lançado, deixando muitos curiosos para saber quem é o mais poderoso entre eles. Com essa variedade de vilões e com a evolução constante de tecnologias novas adicionadas nos filmes da Marvel, fica difícil decidir qual desses personagens maquiavélicos é o mais forte, e pensando nisso, decidimos listar os 10 melhores vilões do UCM. Mas antes de continuar, deixe o seu like para fortalecer o canal. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Por mais que a franquia de X-Men não seja tão famosa quanto a de Vingadores, eles não ficam para trás no quesito vilões. A produtora dos filmes apresentou personagens excelentes. Porém, nenhum deles se compara ao vilão Apocalipse. Esse mutante é mega poderoso, quase imortal e muito inteligente. Além disso, o fato dele ser um dos mutantes mais antigos o torna superior aos demais. Seus poderes de controlar outros mutantes para virarem seus aliados são muito fortes, pois, além de controlá-los, ele ainda amplia os seus poderes, deixando eles mais fortes do que já são. Apocalipse também pode manipular a matéria para usar contra os seus inimigos e ainda tem o poder do controle mental, sendo um dos poucos mutantes com esse tipo de poder. Com certeza, esse vilão merece estar na lista. Os filmes dos Vingadores nos presentearam com excelentes vilões e o Tron foi um deles. O robô equipado com alta tecnologia certamente foi um dos vilões mais difíceis de ser derrotado. Ele pode controlar uma legião de robôs, incluindo as armaduras de Tony Stark. Fora que o vilão é mega resistente a qualquer tipo de ataque por conta da sua armadura. Ele ainda dispara laser de suas mãos e voa em uma velocidade super rápida. O Tron lutou diversas vezes com mais de um Vingador, aguentando diversos ataques de uma vez só e ainda ficando de pé para surpresa de todos. Esse vilão realmente era muito forte, deu um trabalhão para ser derrotado. É de impressionar a força desses caras, e por falar em força, o vilão Ronan, conhecido como o Acusador, foi o vilão do filme Guardiões da Galáxia. Esse cara é surreal, a sua força e poder são de impressionar, e além disso, Ronan tem um equipamento muito forte em sua posse chamado de Arma Universal, uma espécie de martelo. Essa é a arma mais poderosa do exército dos Acusadores. Ela dá a capacidade de criar campos de força, direcionar explosões para os seus inimigos, manipular matéria e voo. O vilão ainda conta com uma armadura muito resistente, que proporciona para ele um aumento de força e a possibilidade de disparar rajadas poderosas de seus olhos. Esse vilão é tão forte que já desafiou Thanos, segurou a joia do poder nas mãos e só foi derrotado após receber diversas rajadas desta mesma joia. Caecilius, o poderoso vilão de Doutor Estranho, esse cara realmente é fora do normal. Ele aprendeu todas as magias que a anciã ensinou para ele. Além disso, ele roubou uma página de artes místicas para dominar a magia negra. Caecilius ficou tão poderoso que derrotou a própria anciã, que era considerada uma das magas mais fortes do UCM. Seus poderes de alterar a realidade dão total vantagem para ele nas batalhas. E ele só foi derrotado por conta da Joia do Tempo, que o Doutor Estranho usou para barganhar com Dormammu. Caso contrário, ele provavelmente derrotaria o Mago, sendo assim um dos vilões mais fortes desta lista. Falando ainda em magos, o último membro da Ordem Negra de Thanos certamente é um vilão à altura do Doutor Estranho. Estamos falando do Ebony Maw. Esse alienígena louco é muito poderoso e os seus poderes de telecinese dão total vantagem para ele em qualquer ambiente. E isso foi mostrado por diversas vezes no filme Vingadores Guerra Infinita. Maw quase acabou com a vida de Doutor Estranho. Além disso, ele ainda disse que os poderes do mago eram fracos. Esse cara certamente foi um dos vilões mais fortes que os heróis da Marvel já enfrentaram. Thanos foi um vilão muito forte e muitos dariam o pódio pra ele, mas o vilão só foi superior quando portava a manopla com as joias do infinito, pois quando ele estava sem ela, a coisa mudava de lado. Vimos que ele consegue lutar de igual para igual com o Capitão América e com o Thor, mas quando ele enfrentou a Feiticeira Escarlate e a Capitão Marvel, ele quase foi derrotado e só não morreu porque pediu ajuda para sua nave. Porém, não podemos negar que esse vilão é super inteligente e forte, e com certeza teria que fazer parte da nossa lista. Uma vilã que derrotaria Thanos facilmente e por esse motivo está na frente dele é a irmã de Thor, a poderosa Hela. Essa Argadiana é muito forte, já mostrou isso em Thor Ragnarok.
Ela acabou com o exército de Asgard sozinha. Além disso, lutou com Thor e Loki, derrotou os dois e ainda quebrou o Mjolnir, martelo de Thor, com as próprias mãos. Ela tem diversos poderes, como super força, teletransporte e ainda pode lançar espinhos em seus adversários. Foi ela que tirou a visão de um dos olhos do Deus do Trovão. Ele é tão forte que mesmo após receber o raio mais poderoso de Thor, ainda continuou lutando e só foi derrotada por Surtur, um imenso titã. Porém, Asgard foi inteiramente destruída junto com a vilã. Voltando para Guardiões da Galáxia, encontramos um dos maiores vilões do UCM. Estamos falando do pai de Peter Quill, chamado Ego, o planeta vivo. Esse cara é um celestial muito poderoso e praticamente imortal, sendo considerado um dos mais poderosos vilões que já existiram no universo cinematográfico da Marvel. Ego tem capacidade para devorar outros planetas, além de poder criar o que quiser através da energia pura. Esse vilão deu um trabalho em Guardiões da Galáxia 2 e só foi derrotado por um golpe de sorte, graças a uma bomba que explodiu, destruindo todo o núcleo de quem ele era. Caso esse plano falhasse, Ego teria devorado todo o planeta Terra. Já citamos esse vilão nessa lista, pois foi ele quem derrotou a poderosa Hela. Estou falando do gigante titã de lava Surtur. Esse vilão é muito poderoso, além dele ser enorme de tamanho. Seu corpo é feito de pedras e lava servindo de armadura para ele. Surtur é tão poderoso que destruiu Asgard e Hela com apenas um golpe, matando 2 coelhos com uma cajadada só. Esse cara pode ter sido derrotado pelo Deus do Trovão no início de Thor Ragnarok, porém, quando ele está possuindo a chama eterna de Asgard, ele se torna muito maior e mais forte. Além disso, Surtur pode ser revivido sempre que for exposto a essa chama, tornando-o praticamente imortal. Com certeza esse titã é nomeado um dos mais fortes de todos os vilões do UCM. E para finalizar a nossa lista, há um vilão que é considerado o mais poderoso de todo o UCM. Estou falando do vilão de Doutor Estranho, o Dormammu. Mesmo aparecendo pouco no filme, o mago deu para ver um pedacinho ali do seu poder, matando o Doutor Estranho por diversas vezes, sem o mínimo de esforço. O poder desse cara é enorme e ele praticamente é um deus supremo. Dormammu só foi derrotado porque cedeu ao Doutor Estranho, que prendeu o vilão em uma linha do tempo usando uma joia do infinito. Essa é a única maneira que Dormammu pode ser derrotado. Tirando isso, ele se torna praticamente invencível. Esses vilões com certeza são alguns dos mais fortes do universo cinematográfico da Marvel, mas claro que tem outros superpoderosos que não foram listados, e com isso é bom os heróis da Marvel ficarem espertos, pois se alguns desses vilões se juntarem, não vai ser nada fácil derrotá-los. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários a posição de cada um desses vilões, para vocês aí, quem é o mais forte dentre eles.